O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Sentar um pouquinho, você que está em casa, nosso canal Confraria. Se quiser assistir a missa depois ou só a homilia, nós colocamos a homilia também, tá? Hoje saiu o curso do Evangelho de São Marcos. Eu estou fazendo um curso sobre os evangelhos, que foi pedido pela Arquidiocese de Fortaleza. Vocês sabem que eu sou professor do seminário, né? Então eles pediram para me fazer um curso online. O curso está aí, é de graça. É só entrar no nosso canal Confraria Nossa Senhora do Carmo. Só pedir a esses meninos aqui que eles sabem mais do que eu. Ou então na sacristia, né? Já tem 29 formações só sobre o Evangelho de Marcos, né? Já gravei a 30ª formação, sai todo sábado, geralmente é o sábado ou domingo, tá? Depois eu vou refletir Lucas, Mateus, João, e depois vamos ver, né? Se o senhor quer qualquer outro livro da Sagrada Escritura. Primeiro os evangelhos que são mais importantes, então assista, né? É de graça, não precisa pagar nada não. E a missa também está lá. Depois que começou essa pandemia, ano passado, nós criamos o canal. Na verdade o canal já existia, mas nós começamos a investir nas missas, pregações. Tem mais de 1000 vídeos lá, 1100 vídeos, né? Só assistir, né? Tem muita coisa. Bem, hoje, eu falei no início da missa, hoje termina o Natal, mas o Natal é até hoje, né? O Natal que começou no Natal, né? Dia 25, a vigília, vai até hoje. Você pode ainda hoje dizer Feliz Natal, porque é Natal, né? Mas a partir de amanhã não é. O Natal termina com o batismo do Senhor. Jesus já adulto. Amanhã começa o que a igreja chama de tempo ordinário ou tempo comum, que é quando no domingo o padre vai usar a estola verde. Aquele é o tempo ordinário, o tempo comum. Nos domingos do tempo comum, esse ano vai ser Lucas. Nós vamos escutar e estudar Lucas. O evangelho de hoje já é Lucas, porque esse ano é dedicado a ele. Entre o Natal, que está terminando hoje, e o tempo comum, depois do Natal, o tempo comum, logo depois do tempo comum, a quaresma. Entre a quaresma e o Natal, o tempo comum, mas a quaresma está chegando. Aí muda a estola, é a estola roxa. Depois da quaresma, 40 dias, 50 dias da Páscoa, a estola branca. Aí volta o tempo comum. Esse é o tempo da igreja. O Advento, que é roxo, o Natal, termina hoje, tempo comum. Depois quaresma, Páscoa, tempo comum e Advento. Esse é o ciclo da igreja católica. O tempo da igreja é esse. Então, para nós, o ano novo começa no Advento. Começa no final de novembro. Nós já estamos há muito tempo no ano novo. Para nós, né? Católico. Bem, então hoje vamos refletir o evangelho do batismo.
que é Lucas. Se chegar em casa, você pode ler. Lucas 3, 15 a 16, 21 a 22. Ele não colocou tudo, às vezes salta. Por isso que é bom ler em casa, porque você pode ler tudo. Você pode ler de 3, 15 a 22. Pode ler tudo, que é até melhor. O Evangelho começa dizendo, naquele tempo. Não é só o tempo de Nosso Senhor, é agora. Na hora que é anunciado, o Evangelho acontece. No coração que acredita. Se você acreditar, se eu acreditar, tudo aquilo que está no Evangelho vai acontecer na nossa vida. Depende de nós. Ou seja, eu colocar em prática o que está aqui. Então, naquele tempo, que era aquele tempo, que é hoje, o povo, vamos entender, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo coração se João não seria o Messias. O que ele está dizendo aqui? Tinha João Batista, ele era primo de Jesus Cristo, ele era mais velho que Nosso Senhor 6 meses. Ele nasceu, cresceu, foi para o deserto, começou a pregar que o povo se convertesse e começou a batizar o povo. Aí, a gente lá, o povo do local, pensou que João fosse o Messias, fosse o Cristo. Jesus não tinha ainda começado a curar e a pregar. Quem começou primeiro foi João. Então, o povo via em João um santo e dizia, esse aí é o Messias, esse aí é o Cristo. E João tinha muita coragem, ele vivia uma vida de penitência. E ele vinha de uma família boa, assim, uma família rica, né? O pai dele era sacerdote. E ele largou tudo e foi para o deserto. Encarou até o rei, né? Chamou o rei de adúltero, né? O rei lá não prestava. Ele chamou o rei de adúltero, depois morreu por isso. Mas foi para o céu. Um homem de muita coragem. E um homem de muita penitência. Tinha só uma túnica, vivia no deserto, jejuando, dizendo, pessoal, vamos se converter, vamos desconverter aí, tá? Quem tem 2 túnicas, dê para quem não tem. Quem roubou, não rouba mais. Vamos colocar Deus na nossa vida. E começou a falar, pregar. Aí, lógico, Jesus ainda não tinha aparecido, o povo achava que João Batista era Jesus, era o Messias. Todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Esse aí não é o Messias, não? Aí parece, porque ele não está falando de Deus. E ele não é o homem da verdade, que vive a penitência, não quer nada para ele. Esse aí é o Messias. Quando João escutou, ele falou o seguinte, João declarou a todos, quando João escutou que o povo estava pensando que ele era o Messias, olha o que ele vai dizer. Eu vos batizo com água, ou seja, o meu batismo não tira pecado. O pecado de João é para o arrependimento, para a conversão, é para a preparação daquele que virá depois dele, que é Cristo. Ele é menor do que Cristo, ele não é nada diante de Cristo, e ele tinha consciência disso. Eu vos batizo com água, batismo de conversão, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou o Cristo virá. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Quem desatava a correia da sandália era o escravo. Então ele está dizendo, eu não sou digno nem de ser escravo de Cristo. Como é que vocês estão me chamando de Cristo? Como é que vocês estão dizendo que eu sou o Messias, se eu não sou digno nem de me abaixar e desatar a correia da sandália? A sandália daquela época é a sandália de couro. Hoje é a sandália havaiana, né? É havaiana? É de plástico, né? Pois não tinha não. No meu tempo tinha até o de sandália Raider. Ainda tem a Raider por aí? Não é cor de gente velha, não? É não, né? Ainda bem, né? No meu tempo tinha Raider, né? Tempo que eu ia para a praia com a Raider, né? Raider tricolor, bonitona, né? Pois não era assim não, era de couro, tá? E tinha umas correias, como os cadastros.
Para amarrar, às vezes era até a canela que amarrava a sandália. Por isso que ele está dizendo, eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Por quê? Porque a sandália era de couro e tinha o cadastro, né? A correia, chamada de correia, que é o cadastro. Ele dizia, eu não sou nem digno de desatar os cadastros da sandália dele. Quem desatava o cadastro era o escravo. Ou seja, o João está dizendo, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Olha que humildade de João Batista. Aqui já serve para nós, sabe? Irmão, irmã, a gente ser humilde. A gente às vezes quer ser muita coisa, né? Quer ser muita coisa. Diante de Deus, todos nós somos iguais, ninguém é mais nem menos, não. Quem é mais é o menor que ele ensinou, né? Quer ser grande? Quero, pois ser um menor, né? Lembra aqui Teresa de Calcutá, né? Que ela foi lá para aqueles pobres, né? Queria ir para o último lugar. Pois bem, faça isso. Você querendo ser grande, ser o menor, né? E não querer ser mais do que é. Ele dissera assim, pensava que João era Cristo, João podia ter ficado calado, né? Achado bom, né? Opa, estão me confundindo com Cristo, né? Estou achando é bom. Pois ele disse na hora, eu não sou não. Eu não sou digno não. Eu estou batizando aqui é com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E é assim mesmo. Quem tira o pecado é Nosso Senhor. João não tira pecado não. E João ainda pertence à antiga aliança. Aí aquela pergunta que eu vou fazer, daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O único que tem poder de batizar, de perdoar no Espírito Santo, é Nosso Senhor. O Padre, quando ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sou eu não, é Nosso Senhor que está batizando. Certamente eu boto a água na cabeça da pessoa, né? Não é que Nosso Senhor vem cada vez não, mas é a ação dele. O padre fala, mas o batismo é em Nosso Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito. O nome representa a pessoa. Quando o padre perdoa, eu te absolvo teus pecados em nome do Pai, não é o padre não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, mas são 3 pessoas. Então a primeira diferença é essa, que João, primeiro, ele veio preparar o batismo. Segundo, o batismo dele não tira pecado não, é só para se arrepender. Quem vai tirar pecado é Nosso Senhor. Mas olha que dignidade, né? João tem uma dignidade muito grande, porque sendo um homem pecador, ele batizou Nosso Senhor. Você já pensou isso? João Batista, um homem pecador, foi quem batizou Nosso Senhor. Nem o Papa da igreja, que era Pedro, não foi ele. Nosso Senhor podia ter dito, é Pedro que vai batizar. Não foi. Foi João Batista. Ninguém teve essa dignidade de batizar Nosso Senhor, só João Batista. Já pensou nisso? Agora, porque era humilde, não era poderoso, não se considerava mais do que orgulhoso, né? Não se considerava mais do que era. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O fogo representa o Espírito Santo na Bíblia. Veja Atos 2, 1 a 13, quando ele estava em Pentecoste, que desceram aquelas línguas de fogo. É o Espírito Santo. A representação do Espírito Santo é o fogo na Bíblia. Por isso que ele está falando do fogo. Mas também é a água. O dilúvio lá de Noé. São Pedro vai escrever 2 cartas. A tradição diz que é dele, né? Ele vai falar de Noé, do dilúvio, como batismo. Aí tem essa coisa do batismo com água, né? Vem do dilúvio. Assim Pedro fala na carta dele. Pode ler a carta de Pedro. E Jesus, então, ele aceita ser batizado por João. Primeiro a dignidade de João, porque João é um homem pecador. E Nosso Senhor aceitou ser batizado por João.
outra humildade, né? Nosso Senhor podia dizer, eu sou Deus, não preciso ser batizado, não precisava mesmo não. Mas aceitou. E ele diz, para cumprir as Escrituras. Porque a Escritura falava disso. Não claramente, mas falou. Aqui tem então duas humildades. De Deus, que aceita ser batizado por um homem, e de um homem que diz que não é digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Mas eu fiz uma pergunta no começo para vocês, e eu quero que vocês respondam. João batizou Nosso Senhor não precisava, mas aceitou. Mas Nosso Senhor não batizou João, João ficou sem ser batizado. Ou a palavra diz que João foi batizado, fala isso? Fala não. Pode ler os evangelhos tudinho, nenhum diz que Jesus batizou João. Aí eu pergunto a você, por que Jesus não batizou João? Se era amigo dele? Vamos pensar. Né? João batizou Jesus, não precisava, porque só para cumprir as Escrituras. Jesus é Deus, não tem pecado. O batismo é para tirar o pecado. Para que serve o batismo nosso, meu, seu? Eu nasci com pecado e você também. Os dois que nasceram sem pecado foi Nosso Senhor e Nossa Senhora. Pronto. Maria, ela recebe a plenitude do Espírito na hora que o anjo anuncia, vem o Espírito Santo sobre ela e gera Jesus. Ali ela já tinha a plenitude do Espírito Santo. Ela nasceu sem pecado, Nosso Senhor foi gerado sem pecado. Nós não, nós nascemos com o pecado original, que é pecado de orgulho e desobediência, que nós temos ainda dentro de nós. No dia do batizado, saiu o pecado original, mas a inclinação ao pecado continua. O que é a inclinação? Nós temos dentro de nós ainda a tendência do orgulho, da desobediência e outras coisas. Nós temos ainda, aí temos que lutar. Como? Com a confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum. Aí nós vamos vencendo assim. Mas nós temos isso. Nós temos essa coisa de orgulho, de inveja. Cada um tem umas coisas aí, né? O orgulho e a desobediência todo mundo tem. Aí depois disso, cada um tem outras coisas. O padre é bem paciente, né? É? O padre é paciente? É não. É o pecado original, né? Que em mim vem na impaciência, né? Mas o orgulho e a desobediência todo mundo tem, né? Você pode até pensar, qual é em mim, como é que se manifesta? Você já vai encontrar. A inveja, tantas vezes, tantas pessoas têm inveja, assim, não sabem nem por que é, né? Tem inveja do outro, porque não tem nem motivo, às vezes, né? Despeito, tudo isso é do pecado original. O pecado foi tirado, mas essa coisa fica ainda, nós temos que lutar. Mas a minha pergunta é, por que é que Nosso Senhor não batizou João? Alguém pode responder? Quem assistiu à missa de manhã não responde, porque eu já falei. Porque João pertence à antiga aliança. João não pertence à nova aliança. João é o maior profeta da antiga aliança. O maior profeta da antiga aliança não é Moisés, não é Elias, é João Batista. Mas ele pertence à antiga aliança. Por isso não foi batizado. Todos nós da nova aliança tem que ser batizados. A nova aliança é depois de Cristo. João nasceu antes de Cristo. Ele pertence à antiga aliança. Ele não foi batizado. Por isso, ele é da antiga. Aí Nosso Senhor vai dizer, entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, o menor de nós, da nova aliança, nós somos maior do que João, porque nós pertencemos à nova aliança. Não pelo nascimento de mulher, pelo nascimento de mulher ele é maior pela vocação que ele teve. Mas o fato dele pertencer à antiga aliança, nós somos maior do que ele. Então é por isso, ele não foi batizado, porque ele pertence a outra aliança, a antiga aliança. Ele não faz parte da nova aliança, não. Qual foi a vocação dele? Preparar a nova aliança. Preparar Nosso Senhor. Né? O homem tão importante, tão santo, pertence à antiga aliança. Ele é da outra aliança. Né? E Jesus veio nos dar a nova aliança. E vou dizer mais, o nosso batismo torna a gente mais importante do que João. Foi o que Nosso Senhor disse, né? Porque eu entro na nova aliança e ele não entrou.
Com o batismo, eu tenho uma plenitude do Espírito Santo que João não teve. Olha que coisa, né? Cada um de nós aqui. Porque ele pertence à antiga aliança, ele não tem a plenitude da revelação. Né? Nós somos, de certa forma, maior que João nesse sentido. Na vocação, não, porque ele preparou. Né? Mas, enquanto nós participamos da nova aliança, nós somos maiores que João. Né? Aí também a nossa dignidade, né? Para a gente ser santo, né? Para a gente viver essa santidade. Né? Porque na igreja a gente deixa a igreja aberta o dia todinho, em adoração. Não é capela do Santíssimo, não. É na igreja mesmo. No altar, o Santíssimo está exposto. Né? Então, vamos procurar nesse novo tempo, que está começando, amanhã começa o tempo comum. Vamos procurar ser santo. Né? O padre está aqui confessando, não vim a semana porque eu peguei a gripe aí, né? Mas já avisei, se confesse quando tem padre, né? Se o padre começar a morrer de gripe, né? Aí que vai fazer, né? Então, aproveite quando tem padre, confesse. Todo dia eu estou aqui, não vem quando adoeço. Né? Procurar ser santo. Fazer como o João. O João mandou a gente se converter. O que ele mandou continua válido para hoje, para a gente se converter. Falei, no batismo tirou o pecado original, mas a inclinação, a tendência ao pecado não saiu, não. Nós temos que lutar com isso. E hoje também eu disse no início, estamos passando por um período difícil na história da humanidade, na história da igreja. Essa doença aí, não se iluda, esses homens não sabem quando é que vai terminar, não. Né? Sabe que a gente tem que ter cuidado, a máscara ajuda, mas ninguém sabe quando é que isso vai terminar, não. Um diz uma coisa, tu diz outra coisa, não é assim não? Toda hora nas internet é uma coisa, é outra coisa, né? O que um diz, o outro diz o contrário, aí depois diz o contrário de novo. O que a gente tem que fazer, o que é? Ter cuidado. Tenha cuidado, irmão, nós estamos passando um período difícil. Nós estamos no final dos tempos, já começou. Eu não estou falando final do mundo. No próximo vídeo, sobre o Evangelho de Marcos, eu vou falar sobre o final do mundo, está lá. Vai sair sábado que vem, assista. O Evangelho de Marcos, ele fala quais são os sinais do final do mundo. Ainda não é o final do mundo, é o final dos tempos. Para que esse final? Para a gente se converter. Como é que a gente se converte? Oração, confissão, adoração, missa. Estou falando isso para ter medo, não. Eu não tenho medo, né? Quando você está com Deus, você não tem medo, não. Agora, se está longe, confesse. Venha se confessar. Tenha medo, não. Eu gosto muito de confissão. Quando a pessoa passa muito tempo fora da igreja, eu venho se confessar. A confissão que eu mais gosto é essa. A que eu mais gosto é essa. Eu passei um bocado de tempo fora e vim 40 anos atrás, né? Então, tenha medo de se confessar, não. Então, estamos no final dos tempos. Tem sinais hoje, muitos sinais. Essa doença é um sinal. Preste bem atenção. Não é o final do mundo. Eu não sei quando é o final do mundo, nem eu, nem ninguém na televisão sabe. Nesses canais aí, ninguém sabe quando é o final do mundo. Se disser, é mentira. Estou dizendo, se alguém disser que termina amanhã, é mentira. Se ele acertar, adivinhou. Mas final dos tempos é. Tem sinais hoje? Tem. A doença é uma? É. Então é bom a gente prestar bem atenção, se aproximar mais da igreja, não ter medo, se aproximar da igreja. Né? Se confessar, você tem medo de se confessar, comungar, rezar, orar, ter mais tempo para oração, rosário, terço. Gosto muito do rosário, né? Vai rezando. Tá certo? Pois bem, e depois, só vou terminar aqui, depois a gente vai fazer a renovação das promessas do batismo. Então Jesus foi batizado. Quando ele estava sendo batizado, o céu se abre, está aqui escrito. O Espírito Santo desce em forma de um pássaro, né? E o pássaro o próprio Espírito Santo, representa o Espírito Santo, e vem uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É a voz do Pai. Então o batismo tem Jesus, tem o Pai e tem o Espírito Santo. Por isso que o batismo nosso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tira do Evangelho, né? Às vezes a gente escuta, né, pessoas dizem, tudo na igreja católica tem nada a ver com a Bíblia, não. Tudo é da Bíblia.
O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que está? Está aqui. Jesus é o Filho, o pássaro que aparece no céu é o Espírito Santo e a voz é a voz do Pai. Então, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, agora a gente vai renovar as promessas do batismo, tá certo? Colocar a água dentro da vasilha. Coloca, meu filho, a água dentro da vasilha. Vamos cantar um canto aí do Espírito Santo. Pode botar.